Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Mantuano, tô aqui mais uma vez para falar um pouquinho de famílias no Revit e vamos começar com uma família um pouquinho mais complexa que se chama Lookup Table. O que é isso? Como é que eu faço? Lembrando que para fazer a sala de hoje você precisa entender primeiro sobre famílias paramétricas básicas. Vou deixar aqui em cima o card onde é que você tem um curso já com bem um básico para você entender o conceito, para depois você vir aqui poder fazer essa aula, senão não vai fazer sentido. Beleza? Vamos para a vinheta e a gente começa a nossa aulinha. Beleza? Bom, para começar a fazer algo bem básico, tá? Para a gente entender primeiro o conceito, depois a gente aplica para umas aulas futuras. Primeiro vamos fazer uma luva aqui galvanizada que eu peguei na internet aleatório, tá? Então, só para a gente fazer, porque ela tem uma forma fácil, algo bem tranquilo de fazer. Enfim, não tem todas as dimensões que a gente quer para esse exemplo. Por exemplo, eu não sei qual é o schedule dele, mas tá tudo bem. A gente vai só supor algumas coisas para fazer sentido, tá? Vamos ver como é que faz isso lá no Revit. Então, vou primeiro abrir o meu Revit para dar início. Revit aberto, vamos lá. Lembrando que eu não vou fazer o beabá de cada parte aqui, porque eu estou assumindo que você já tem esse conhecimento, tá? Primeiro, vou lá em nova família. Eu não sei qual família eu vou fazer ainda. Aliás, eu até sei qual família, mas eu não tenho certeza do comportamento dela. Então, como eu não tenho certeza ainda, eu vou fazer uma família modelo genérico métrico. Lembrando que eu sempre recomendo que quando você não sabe o comportamento específico de uma família, você faça ela o mais básico possível, que seria esse. Se você restringir ela a uma linha, uma face, um nível, enfim, talvez você crie um complicante que não vai te ajudar muito. Tem como tirar, até tem umas mutretas que a gente faz, mas eu não recomendo não, tá? Então, vou começar aqui com o modelo genérico métrico. A gente já sabe aqui, ó, a aba inicial, todo mundo já está ciente, né? Então, como essa família é um pouquinho diferente do tradicional, ela é uma família com um conector, por mais que eu não tenha mostrado isso anteriormente, eu tenho que fazer uma certa modelagem bem específica para esse caso, tá? O que eu tenho que me orientar? Eu até posso fazer outras coisas, mas eu vou fazer de um jeito que eu acho mais simples. Eu preciso olhar para o eixo de início dela como ele fosse o meio simétrico da minha peça. É mais fácil, pode fazer outro jeito, depois se definir o eixo, tá? Mas eu acho que esse aqui te ajuda um pouco mais a você chegar à conclusão. Então vamos lá. Primeiro, eu vou criar minha peça para poder ter a estrutura e depois eu vou fazer a parte da minha tabela, minha lookup table. Então, ó, tô criando o meu eixo, tô fazendo aqui no nível mesmo, que eu acho mais fácil, ó. Criei para lá, criei para cá. Fazer aquele de praxe, né? Vou criar as minhas cotas. Opa, cliquei errado. As minhas cotas parciais. Vou dar um equidistante. Criei minha cota total aqui também, ó. Pra cá também. Beleza. Aqui vai ser equidistante, ó. Aqui eu vou chamar, segundo o fabricante, ele chamou de A. Vou replicar o que o fabricante falou, tá? Aqui eu já sei que é o meu DN. Opa, beleza. Então eu já tenho. Essa família é bem básica, então vai ser bem tranquilo a gente fazer esse tipo de conceito, tá? Tem o A e tem o DN. Não estou preocupado com o valor de A e nem do DN. Isso é um ponto importante, tá? A gente vai, como ela é paramétrica, depois a gente coloca o valor correto e ela vai se ajustar. Então agora eu vou vir na elevação frontal, ó, olhar para frente dela. E aqui que eu falei com vocês que faz diferença a modelagem. Eu posso até fazer ela superior aqui, depois eu definir a linha de o eixo de entrada, mas eu quero fazer de outro jeito que eu acho mais fácil para esse início, tá? Vou vir na aba criar, vou fazer uma extrusão, ó. Vou selecionar um círculo, é uma luva, então ela é um círculo. Fazer bem aqui no meio, onde é o encontro da linha do eixo, né, horizontal com vertical, principal. Fazer qualquer diâmetro. Poderia fazer já o jump certinho aqui, tá? Mas eu vou fazer qualquer por enquanto. Acho que duas vezes, seleciono esse círculo. Vou fazer com que o centro fique visível. Alinho ela com o eixo principal. Prendo.
e também aqui com o eixo horizontal, ó. Vou criar uma cota. Então, ó, vou vir aqui na cota de diâmetro, quero controlar o diâmetro. E eu vou falar que esse diâmetro é igual a dn. Já existe, não vou criar um novo porque ele já existe. Essa linha aqui que eu estou fazendo vai ficar só para orientação visual mesmo. Não precisava desse eixo, tá? Se quiser excluir, fica à vontade. Deixei mais para aspectos orientativos. Beleza. Só que agora o fabricante ele não fala qual é o schedule, a parede dessa peça. Poderia até pesquisar e achar ela, mas para fim didático eu vou fazer algo bem simples, tá? Eu vou fazer, ó, fazer um OF aqui, um deslocamento, eu vou botar uma parede de 3 milímetros para fora, tá? Fiz aqui o 3 milímetros, agora eu vou criar de novo um diâmetro externo. Se eu não controlar, ele não vai fazer correto, tá? Então aqui, ó, eu chamo de DN de externo. Beleza. Temos dois aqui. Vou dar um OK. Vou fazer a primeira alteração. Vou lá no botão mais importante da família. E como eu não sei qual é o meu schedule, a minha parede, o fabricante não informou aqui nesse catálogo que eu peguei, que é bem genérico, e não faz diferença, né, para o nosso caso. Eu vou falar que ele é DN mais 6. Ou seja, 3 milímetros de espessura. 3 de um lado, 3 do outro. Beleza? Vou aplicar. Por que eu fiz isso? Porque agora, qualquer valor de DN que eu colocar, ó, ele já vai se adaptar. Vou botar um bem baixo agora, ó, 150. Ele manteve os 6 milímetros. Eu posso ponderar se 6 milímetros está suficiente ou não. Tudo bem, para o nosso caso, foi, né? Vou lá na minha vista superior de novo, ó. E agora eu vou fazer com que o tamanho dessa luva bata lá no eixo que eu fiz lá para cima e aqui para baixo. Beleza. Vou testar meu A agora, ó. Botar aqui um 500. Se retraiu do jeito que eu queria. Então já testei os dois, tanto o diâmetro quanto minha extensão total da minha peça. Poderia fazer também uma mudança da espessura. Não teria problema, tá? Ó, como é que eu faria isso? Eu vou vir aqui, vou criar um novo parâmetro, espessura. Vai ser um parâmetro de comprimento mesmo, ó. Não preciso nem alterar. Falo que ela é igual a 3. E aqui, em vez de eu falar que é igual a 6, eu posso falar que esse DNE é igual a 2 vezes, a espessura, lembrando, tô falando do schedule, então o diâmetro externo tem que ser 2 vezes, né? Espessura. Opa, espessura. Lembrando que para a fórmula funcionar, se eu botar alguma coisa diferente do valor que eu coloquei aqui, do nome, não funciona. Incluso o maiúsculo minúsculo, ó. Ele não reconhece. Então, obrigatoriamente, eu tenho que fazer o nome certinho que está aqui. Beleza? Então, qualquer valor que eu colocar agora da minha espessura, vai mudar. Ó. Até aí, eu acho que está todo mundo alinhado, né? Vou criar um material para ele, só para a gente não passar batido, ó. Eu sempre falo que o material é mate e depois o tipo de local que eu estou fazendo da família. Então, vou botar mate e corpo. E beleza. Tenho aqui minha família paramétrica já mais ou menos criada. Faltam algumas coisas, falta o conector, mas por enquanto eu vou deixar assim só para o nosso caso, tá? Agora que vem o pulo do gato. Vamos lá. Vou abrir meu Excel e eu vou explicar o que é a nossa lookup table e por que a gente usa ela. A lookup table é o seguinte, pessoal. A ideia e o uso dela é legal quando você tem várias famílias e um tipo diferente. Ou seja, eu tenho. A luva é um bom exemplo, né? Voltando aqui com a imagem dela, ó, eu tenho um monte de tipos de família aqui, né? Tenho de 1/4, 3/8, 1/2 e por aí vai. Poderia criar vários tipos, mas ela começa a ficar, além de maçante você ficar criando, e não tem comportamento exatamente como é que a gente quer que comporte algo que é um conector. Então, conectores geralmente a gente usa para esse âmbito. Não sei que realmente seja um ou dois tipos só, e eu acho que não vale a pena, tá? Mas para esse caso vai ficar bem interessante. Então, ó, como é que funciona o lookup table? A estrutura dele é a seguinte: essa primeira aqui, primeira célula, ela não faz diferença nenhuma. Eu não posso escrever nada nela, na verdade, ela tem que ficar vazia. Beleza?
A parte de cima vão ser os títulos. Vou até gravar aqui, ó, pra gente não perder. São os títulos da minha família, dos parâmetros da minha família. E eu preciso fazer correto, na estrutura correta, que eu vou falar com vocês daqui a pouco. Essa coluna aqui não faz diferença também. É uma outra que, independente do que você colocar aqui, não vai surtir efeito lá no Revit. Ela tem mais o caráter de te orientar a entender o que é cada linha. A gente vai fazer o exemplo, eu acho que vai ficar bem nítido isso aí, tá? Agora, o que realmente importa é o que tiver aqui, ó. Eu vou botar aqui um verdinho clarinho. Beleza, pessoal? É basicamente essa a estrutura geral que eu preciso ter para fazer a criação das minhas famílias. Deixa eu voltar aqui, vou tirar todas as cores pra gente... Aliás, vou deixar as cores aqui pra gente manter esse raciocínio. Vou só botar as bordas para não ficar tão apagado. Beleza, então vamos lá. Como é que é a estrutura? A estrutura do Lookup Table tem vários esqueminhas aqui que você vai ter que saber, principalmente porque precisa ser em inglês. Eu preparei um pequeno resumo para vocês, um PDF que é orientativo. Vai estar aqui embaixo no link download do curso, então você pode ficar à vontade para poder baixar e vai te orientar. Basicamente é o seguinte, ó. Esse PDF ele vai ter um guiazinho, ele tem uma estrutura que te ajuda a entender todo o processo. Então é bem orientativo, tá? E ele fala um pouco da estrutura que eu vou falar com vocês agora. Ó, como é que eu vou fazer para ter alguma coisa específica. Beleza? Depois vocês olhem com calma. Vamos de novo aqui, tá? No Excel, na verdade. Então vamos lá. Estrutura. Primeiro, aqui em cima eu tenho que botar o título, o nome, lá do parâmetro que eu quero olhar, que eu quero fazer o catálogo. Então, se o fabricante ele colocou, esquece polegada aqui, tá? O diâmetro nominal, preciso ter ele. Se ele botou o A, também. Posso botar também o peso. Eu não criei o parâmetro do peso ainda, eu vou criar daqui a pouco, mas eu posso criar também. Então vamos por partes igual o Jack. Primeiro, eu vou escrever aqui nessa célula DN. Cuidado, esse DN tem que ser igualzinho tá lá no Revit, senão vai dar errado. Aí depois do DN, eu vou botar 2 jogos da velha. Aí entra o seu inglês, que eu tenho certeza que tá avançado, que eu vou escrever o tipo de parâmetro que eu estou usando. Se você escrever errado, vai dar errado. Beleza? Lembre-se disso. Por exemplo, eu botei o length errado. Não é assim. Se eu tivesse acabado de fazer tudo e botasse lá, não adianta, vai dar errado, tá, pessoal? Então, ó, confere para não ter erro. Senão, não funciona. E você sabe de cara que quando você for inserir o seu Excel lá, o seu CSV, na verdade, ele vai dar um aviso que o formato tá errado, não reconhece a palavra, enfim. Ele te avisa, tá? Se ele inserir, quer dizer que tá tudo certo. Então, ó, length, tem que falar com o inglês correto. Se falar length, aí não adianta, vai dar errado. De novo, do jogo da velha, e agora vem a unidade. Então, se eu quero trabalhar com centímetros, bota centímetro. Quero milímetro, bota milímetro. E por aí vai. Posso até usar o imperial, não tem problema. Só que tem que escrever certo. Aí lá no meu guia eu até falo para você não errar. Ó, deixa eu ver onde é que tá aqui, ó. O milímetro, ó, centímetros é inglês, lembra-se que é tudo inglês, ó. E o milímetro é também uma outra que você não pode errar, que ele é com 2 L's. Eu não sei se botei milímetros aqui, acho que foi só centímetro, né? Não tem problema, a gente vai escrever aqui, copiar, mas tudo bem, ó. Como é que eu escrevo? Milímetros, no plural. Cuidado, aqui eu errei muito, antigamente eu errava muito porque eu botava no singular, não dava certo, tá? Então eu vou pegar essa estrutura, vou copiar, ó, que a gente vai usar de novo essa estrutura. Vou aqui para o próximo, vou até expandir um pouquinho aqui as colunas, só para a gente não encavalar uma na outra. São só 3, eu acho, né? Beleza. O próximo, segundo o catálogo, deixa eu abrir o catálogo de novo aqui, ó. O próximo é o A. Então, ó, copiei a estrutura, vou botar aqui o A maiúsculo antes dele. Por último, não menos importante, eu não criei ainda, vou ter que criar lá, tá? Eu vou escrever peso.
Já vou te adiantar que o peso não é aceito lá no Revit. O que ele aceita? Ele aceita número, o length, que a gente acabou de usar, né, que seria comprimento, área, volume, ângulo e other, que é usado para texto. Então, se eu quisesse fazer o do peso aqui, ou eu usava um número ou texto. Então aqui, ó, vou botar peso, a unidade agora, o tipo, na verdade, é other, e eu não preciso colocar o último. Algumas pessoas põem other também, mas enfim, não precisa. Beleza? Até aqui foi, então vou excluir essas aqui pra gente não confundir. Aí aqui vem, ó, a parte que eu não preciso mesmo. Deixa eu abrir aqui de novo o manual. Beleza. Aqui é o seguinte, ó. Vou botar 1/4. Vou replicar aquela tabela lá, tá? 3/8. E ele tá convertendo em unidade. Pera aí que eu vou ter que pedir pra ele não converter. 1/4. Pronto. Dei acelerado aqui, pra gente não perder tempo. Eu só literalmente peguei todo o que tinha a coluna lá das polegadas para trazer para cá. Lembrando que essa coluna não me serve de nada, é só uma orientação, porque eu não estou usando a unidade de polegada, tá? Só por isso. Poderia botar até aqui o simbologia de polegada, enfim. Não vou botar não, que não precisa, na minha opinião. Aí agora sim vem o que eu preciso de. Que eu vou olhar lá no Revit. Então aqui, ó. 8, 10, 15, 20, 25, 32. Pronto, preenchi tudo. Uma parte que é importante você entender, para você não errar, tá? Se fosse um número quebrado, você não pode usar vírgula. Por quê? Porque a gente vai criar um CSV separado por vírgula. Então, se você colocar, por exemplo, 10,8, vai dar errado. Então, você tem que usar o ponto como separador. Lembre-se disso, que é uma parte importante e pode ser um fator de não conseguir usar sua planilha, tá? Fiz isso, pessoal. O que eu vou fazer? Eu vou salvar primeiro a planilha em Excel. Vou chamar aqui, ó, lookup table exemplo YouTube, para eu saber. Porque esse formato, ele é muito mais amigável que o CSV que a gente vai fazer agora. O CSV, ele é uma coisa só, vai ficar um monte de vírgula. Eu acho mais difícil de entender, tá? E agora eu vou, ó, vir em salvar uma cópia. E vou vir agora, ó, CSV UTF-8 delimitado por vírgula. Beleza? Vou botar aqui numa pasta mais específica. Achar no computador aqui. O melhor lugar é a área de trabalho sempre, ó. Se você não faz isso, você tá errado, porque é a melhor forma de você desorganizar o seu computador. Pronto. Fiz isso, vou fechar. Não deixei ele aberto, porque pode dar conflito. Vou fechar. Vou vir agora na minha família. Vou vir no botão mais importante e aqui embaixo eu tenho meu gerenciar tabelas de pesquisa. Clica, vou importar e vou achar onde é que eu coloquei esse CSV, ó. Tá lá na área de trabalho, né? Então vou achar aqui. Achei. Agora vem um ponto crucial. Se eu errei alguma coisa, se eu botei alguma unidade errada, algum parâmetro que não existe na minha família e etc, aí vai dar errado. Então, vamos ver. Ele deixou. Se ele deixou, quer dizer que tá tudo certo. Lembrando que eu não fiz ainda o peso. Eu vou fazer. Para ele achar o peso, tem que fazer primeiro o parâmetro. Ele não me impede de fazer o lookup table, inserir, né? Que não tenha parâmetro. Não tem problema, só que você não consegue usar até você botar esse parâmetro aqui, tá? E tem que ser igual que tá na tabela. É um outro ponto importante, tá? Então, se ele me deixou trazer para minha família, então quer dizer que tá tudo certo. Maravilha, é isso que eu queria. Vou dar um ok. Vou criar o parâmetro que eu acabei não criando ainda. Aí lembrando, como eu falei que é um parâmetro chamado peso, eu botei como texto, né? Então eu vou deixar como texto. Aí agora vem alguns pontos importantes que você precisa entender. A ideia desse comportamento é que seja algo mutável ao tempo todo, não criação de vários tipos. Então, eu quero que todos os meus parâmetros eles sejam de instância.
Por quê? Porque eu quero que quando eu mudar meu DN, ele vai mudar todos os outros sem ter que fazer um novo tipo. E o DN, ele vai ser o que a gente chama de parâmetro norteador, ou drive. Algumas pessoas chamam de drive, tá? O que é isso? Ele vai dar toda a sequência para os outros parâmetros. Então, quando eu trocar o DN, todos os outros vão se comportar olhando para ele. Poderia fazer de outra forma, mas essa é a melhor forma que você pode fazer para esse caso, tá? Então, você vai entender que ele é o único que não vai receber fórmula. Lembrando que quando um parâmetro recebe uma fórmula, ele não fica mutável. Ó. Eu não consigo mudar. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que fazer os parâmetros virarem parâmetros de instância. Só clicar, alterar e botar como instância. Ó. Como é que eu sei que um parâmetro está de distância ou está de tipo? Ó, já me deu um pequeno aviso. O que acontece? Eu estou mudando o DN e meu DNE usa o DN como formulário. Então, primeiro eu tenho que mudar o DNE para depois usar o DN. Eu não posso ter um parâmetro de tipo variado pelo um parâmetro de instância. Não faz sentido, né? Então, quando você tiver esse aviso, você já sabe o que é. Por último, espessura. Acabei não fazendo espessura lá no CSV, mas tudo bem. Só para a gente fazer o tipo aqui, depois a gente faz o ajuste final. Show! Todo mundo comparando do jeito que eu quero. Agora vem a estrutura que é interessante. Primeiro, eu tenho que fazer uma conexão do meu Revit com aquela tabela. Então, eu vou criar aqui um parâmetro de texto com o nome da tabela. O nome pode ser qualquer coisa, pessoal. Pode ser Jujuzinha, Pedrinho, etc. Tanto faz. Mas você vai usar, né? Você vai usar essa tabela, esse nome, para a sua referencial aqui na fórmula. Então, cuidado com esse nome. Vou chamar aqui, ó, de tabela 1. Só para a gente gravar. Ó. Vou dar um Ctrl C. Beleza. E agora, eu preciso falar que essa tabela 1 é igual àquela tabela que eu coloquei. Então, o nome tem que ser igual, ó. Lookup Table, exemplo, YouTube. Então, ó, entre aspas, sempre que eu uso uma fórmula para um parâmetro de texto, eu tenho que botar entre aspas, tá? Lookup Table, exemplo, YouTube. Eu acho que foi isso que eu escrevi. Vamos só conferir? É exatamente isso. Não pode estar diferente, senão ele não vai achar. Agora eu vou começar a associar a fórmula para cada parâmetro, tá? Como é que funciona a estrutura? Ele primeiro precisa de um comando de buscar alguma coisa. Tá? Eu vou pegar aqui até o PDF que vai orientar, ó. Como é que funciona? Eu vou primeiro fazer um comando de buscador, no caso, size lookup, ou seja, olhando para o tamanho, o nome da tabela, o parâmetro que eu estou querendo olhar lá no Revit, o valor se eu não achar esse parâmetro, e depois o parâmetro que é o drive que eu falei com vocês. Esse drive ele pode ser mais de um, tá? Não existe o limitante para ser um, não. Porque vamos falar que meu DN fosse. Eu tivesse vários DNs 100. Só que a diferença fosse o schedule. Pode ser, não pode? Então, como é que eu ia fazer para poder buscar aquele valor correto? Então, poderia ter mais de um parâmetro que seria o drive para nossa família. Nosso caso é bem simples, estou fazendo um só para a gente não complicar as coisas. Mas a gente vai usar essa estrutura. Eu vou aproveitar isso aqui, ó, só para a gente não se perder. Voltando aqui no Revit, ó, vou falar que o A, ó, eu expandi aqui a minha parte, ó, size lookup, vou mudar o nome, ó, lookup table, não, qual é o nome que eu dei? Tabela 1. Por que ele precisa disso, pessoal? Porque pode ser que eu tenha umas 5, 6 tabelas aqui, às vezes eu estou olhando para outro tipo de parâmetro, não tem problema. Então eu tenho que saber qual tabela que eu estou buscando. Então na tabela 1, eu vou buscar o parâmetro que é o A. Se eu não achar o A, ele vai me retornar. Aí eu vou botar um valor aqui. Que valor eu ponho? Bom, aqui vem da boa prática aí do usuário, tá? Você pode botar qualquer valor, mas é interessante que não faça uma distorção na sua família de modo que fique desproporcional. Tem várias maneiras de você chegar num valor aqui meio que padrão, tá? Você pode fazer pela média, pela mediana, enfim, o que você achar mais interessante. Como está variando de 27 a 120, eu vou colocar mais ou menos aqui o meio, que seria uns 70, 80, enfim. Só pra gente não distorcer muito a família, que é mais ou menos o meu objetivo aqui, tá? Então, ó, botei o A 70
DN aqui. Beleza. Agora vem um ponto importante. Se eu clicar fora e der um erro, me dar um aviso, quer dizer que eu fiz alguma besteira. Vamos ver? Aceitou. Ele já leu 120, não sei se você percebeu, mas ele já leu 120. Isso quer dizer que 120, o meu DN é 150. Vamos ver, ó. Eu tenho 150 lá na tabela, e na tabela, deixa eu mostrar para vocês, né? E na tabela, o 150 é igual a 120. Então, funcionou a busca. Vou copiar essa estrutura. Vou botar aqui agora para o peso, né? Que eu botei o peso. Vou escrever peso. Peso. E agora a gente vai ver se vai dar certo ou não, né? Vamos ver? Clicar fora. Opa, já me deu alguma coisa errada. Unidade consistente. Por quê? Porque eu botei uma medida que é 70 milímetros, que não faz sentido para o nosso caso, que é um texto. Concorda comigo? Então eu vou ter que mudar isso aqui, ó. Se eu botar só AAA, vai dar errado. Por quê? Porque o AAA, ele não vai entender, ele vai achar que é um parâmetro. Então não faz sentido. Eu preciso colocar, quando é texto, sempre entre parêntese. Agora ele deixou. Ele me buscou que o peso para o 150 é 47,47. Deixa eu ver aqui. Certinho. Ó, vou fazer mais um teste aqui. Deixa eu ver. Vamos tentar agora o de 20, ó. 20 deve dar 39 e 104. Vamos ver se deu tudo certo. Vou botar aqui o diâmetro de 20. 39, certinho, e 104 de peso. Vou botar um agora que não existe, para vocês verem que é comportar. O que eu espero que aconteça? Eu espero que aqui o peso fique AAA e aqui o A, né, fique 70. É a minha esperança, né? Deixa eu ver, temos 8, 10, não tem 12. Vou botar o 12 aqui, ó. Ficou com 70 do A e também ficou com o peso AAA. Beleza, então ele está se comportando do jeito que eu queria. Beleza, pessoal? Essa é a base para a nossa lookup table. Só para vocês entenderem, ó. Vou botar aqui do ladinho, fazer o teste de novo para a gente confirmar. Botei aqui um valor conhecido, ó, 15. Ele já alterou. 20. E por aí vai. Essa é a parte mais básica aqui. Eu vou fazer mais uma aula um pouquinho mais complexa. Pegar essa família, vou criar os conectores numa aula futura. Mas eu acho que tá legal por hoje. Tentem replicar isso. Vou deixar aqui o guia para vocês. Vocês podem testar à vontade. Pega outra peça, enfim. Não comece por algo muito complexo, senão vocês vão se embananar. Mas a ideia é que você tente e veja se consegue. Obrigado a todos e até a próxima.